Domplex. Alto dos Moinhos, Lisboa. Museu Nacional da Música. À partida, parece bizarro. Um Museu Nacional numa estação de metropolitano. E, contudo, é muito prático. Eis um museu onde não há problemas de estacionamento ou de acesso. O Museu Nacional da Música tem cerca de 1100 instrumentos musicais desde o século XVI até aos nossos dias. Destes instrumentos, 11 são tesouros nacionais. Mas nem só de instrumentos musicais se fazem as coleções do Museu Nacional da Música. Aqui também se estudam e conservam peças como este polifon, rolos de pianola ou estas batutas. Esta pintura, por exemplo, para lá da sua inegável qualidade técnica, tem um valor histórico inestimável. Aqui estão presentes duas mulheres, duas estrelas do século XVIII, que conseguiram a sua emancipação graças às suas artes respectivas. Luísa Todi, a maior cantora lírica portuguesa de todos os tempos, é aqui retratada por Vigée Lebrun, a pintora que também retratou Maria Antonieta. Tudo isto no Museu Nacional da Música. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Pavel Gomes-Yakov, que privilégio, não é, Cristian Baião? Que privilégio ouvir o Pavel Gomes-Yakov num Stradivari tão fabuloso como este. Mas isto exige uma observação preliminar. Neste museu, no Museu Nacional da Música, é suposto mexer nas peças históricas que aqui estão? Tem que ser de vez em quando, sobretudo nas peças como esta. Um violoncelo fantástico. Um violoncelo com que o Pavel já gravou. Porquê é que se tem de tocar de vez em quando nestes instrumentos com séculos, em alguns casos, como é este? Quer dizer, não obrigatório, mas é justo na medida que o objetivo do instrumento musical
não é um objeto só decorativo, é uma ferramenta, então é normal ser utilizado de vez em quando. Depois depende dos instrumentos. Há instrumentos que sofrem quando se põem nas cordas sem tensão. Temos a sorte que com os violinos, os violoncelos, eles aguentam muito bem, e mesmo um instrumento tão antigo que este, ou até mais antigo, de 500 anos, ainda podem ser utilizados hoje. Eles resistiram muito bem a... Mas eu não estou a compreender bem a resposta. Podem ser utilizados porque é um Podem. prazer para quem ouve e para quem toca visivelmente, como é o caso de Pavel, ou devem, de vez em quando, como os automóveis. Eu não percebo nada, mas os automóveis, por exemplo, se estão parados muito tempo, estragam-se, não é? Não sei se é o caso. Este violoncelo foi parado durante quase 100 anos. Este? É. E apesar disso, soa lindamente, quer dizer, ele não morreu, ficou adormecido, mas não morre, não. E para mim é mais... eu sei que os músicos ou os meus colegas ficam um pouco irritados com os instrumentos nos museus. Eu sou o contrário. Acho que ainda bem que temos os museus para conservar os instrumentos, porque a vida de um violoncelo como este, nas mãos de um solista, a viajar no mundo inteiro, com o suor, com os projetores das salas de concerto, esta é uma vida muito difícil. Então, ainda bem que temos alguns nos museus que ficam um pouco protegidos. É muito interessante. E que tocam de vez em quando. Eu percebo o que está a dizer, é muito interessante, porque o que parece, Pavel, é que estamos a falar de um ser vivo. Este é também extraordinário. Este é o quê? Um Goffredo Capa. É o seu É o violoncelo. instrumento que eu utilizo agora. É aquele mesmo que sofre com as suas turnês. Sim. É este que sofre com as suas turnês. Este é 50 anos mais antigo que este. Do século XVII? Século XVII, sim. António Stradivari, que é construtor deste violoncelo, e Goffredo Capa, que é construtor deste violoncelo, aprendeu com o mesmo professor, digamos. Os dois construtores destes instrumentos aprenderam com o mesmo mestre. Sim, com o famoso Amati. Contudo, Cristian, o Stradivarius, ou Stradivaris, aprendi hoje consigo que se pode dizer indiferentemente da mesma maneira, Stradivari era o nome do homem, não é? Do construtor. O Stradivari tem uma reputação única no mundo. Tem. 200 e tal anos depois, não apareceu ninguém que superasse o António Stradivari como construtor de instrumentos de cordas. É um pouco como se dizíamos, então, mas em 30 anos e tanto pintor, ninguém igualou Michelangelo, por exemplo. Certo. É a mesma coisa. Há pintores hoje que pintam de uma maneira completamente diferente, mas o Michelangelo continua a ser uma referência. Então o Stradivari é o Michelangelo dos violinos e dos violoncelos. É uma referência. Não quer dizer que hoje não se faz tão bem, e houve muitas experimentações cegas, quer dizer que os músicos tinham os olhos tapados, e o público também, E não sabiam, não estavam a ver o instrumento. Não eram capazes de saber se era Stradivari um violino moderno. É isso. E os resultados foram muito misturados, e para dizer que a superioridade hoje em dia está um pouco posta em questão. Mas, por exemplo... A superioridade do Stradivari. Exatamente. Era isso que eu queria saber. Eu nunca ouvi um violoncelo moderno, incluído os meus, infelizmente, que soa tão bem como este Stradivari. Depois, este concreto, sim. Não quer dizer que não há violoncelo Stradivari que soem muito pior que este, é pior que os meus próprios instrumentos. Mas este é mesmo, para o Pavel e para mim, é um instrumento muito especial, porque ele soa muito bem. O que é que este tem para si de tão extraordinário? Comparado com outros Stradivarius que eu experimentei, este tem mais matéria com a qual tu podes trabalhar, texturas, timbres, tem mais corpo também, de graves até agudos, é como se for uma corda e tu passas de uma dinâmica a outra. Não tens uma paleta incrível. Até podes imitar sons não sei, de flauta ou de contrabaixo, ou não sei o quê. Aí, tudo o que imaginas pode sair deste violoncelo. Em minha opinião, é muito pessoal.
É pessoal, mas visivelmente está bem Eu acompanhado. concordo Está bem completamente. acompanhado com o Christian Bayon, não é? Eu concordo plenamente com o que acabou de dizer o Pavel. Este instrumento, acho, não é por ser Stradivari, mas ele tem um som muito especial que violoncelos Stradivari alguns não têm, mas este tem. Se passa imensas coisas quando ele soa, quando o Pavel o toca, tem muitas cores e tem um som em 3D, podemos dizer. Temos as duas dimensões e mais uma que muitos instrumentos não têm, uma terceira dimensão. É o que sinto com este e concordo completamente com o Pavel. Está a ver, Paula, porque é que este violoncelo é tão especial? É a estrela deste museu, ou uma das estrelas deste museu. Mas, de facto, o que Christian estava a dizer, que tem o som 3D, nada como ouvir. Só mais um bocadinho, Pavel. Pode ser? Só mais um bocadinho. Que pena que o Dom Luís I, que foi proprietário deste violoncelo, não tocasse grande coisa. Pelo menos é o que dizem as crónicas. Não é pena verdade. nada, graças a Deus. Este violoncelo ficou em Portugal. Não, foi graças a ele, mas sabemos, ainda bem que ele gostava tanto de Uma música. coisa boa de Mas a monarquia. música não gostava assim tanto dele, não. Obrigado, Dom Luís. Obrigado, Dom Luís. Obrigada, Dom Luís. Sim. O Dom Luís teve uma educação musical muito completa. Agora era rei, portanto não se podia dedicar a este instrumento como Como o Pavel músico. Gomziakov, pronto. Exatamente, se dedica. Mas, aliás, nas memórias do Conde de Mafra, do Tomás de Melbreiner, que diz: tocava violoncelo tanto quanto é possível um monarca tocar. Mas é, de facto, graças às coleções reais, concretamente ao rei Dom Luís, que temos uma série de instrumentos de grande valor e que são referências deste museu. Posso-lhe mostrar aqui mesmo no museu o piano onde o Dom Luís aprendeu. Está aqui no museu, está então? aqui pertinho. Muito obrigada, Pavel. Christian. Então, este é o piano de Franz Liszt, onde aprendeu Onde aprendeu o Luís. Dom Luís. O Liszt vem a Portugal no reinado, portanto, da mãe do Dom Pedro e do Dom Luís, da Dona Maria II, e foi um verdadeiro acontecimento. Foi um verdadeiro acontecimento porque Liszt era um grande músico e uma figura extraordinária, era verdadeiramente uma estrela. As senhoras que assistiam aos concertos do Liszt por vezes desmaiavam, De emoção. de emoção, de contentamento, o que fosse. Por onde o Liszt passava era, de facto, um sururu, um barulho, um acontecimento. Bom, portanto, a corte portuguesa recebe o Liszt com pompa e circunstância. O Liszt faz 10 concertos na sua passagem por Lisboa. Com este piano. Com este piano. Este piano Viajava com Liszt. Era deixado em cada corte um piano destes, não é? O que se tornava rapidamente da maior importância para o construtor destes pianos, não é? Porque bastava uma família real ter um piano que ainda por cima tinha sido tocado pelo próprio Liszt para ser desejado e querido por toda a gente. O piano era do Liszt. Do Liszt, ficou na corte portuguesa como um piano para o ensino dos príncipes e a rainha Dona Maria II ofereceu depois, Mais tarde, a Manuel Inocêncio Liberato dos Santos. E os descendentes de Liberato dos Santos gentilmente tiveram esse bonito gesto de entregar... o gesto cívico, exatamente, porque de assim entregar, todos podemos ver este piano exatamente, aqui, não é? de entregar o piano ao Museu Nacional da Música.
Graça, cada um destes instrumentos conta uma história. Podíamos parar junto de cada um deles, vamos sentar-nos aqui, Sim. Podíamos parar junto de cada um deles e a Graça teria uma história para nos contar. Este museu tem a sorte, o privilégio sempre, de receber ainda doações muito importantes para o nosso acervo. E o instrumento, muitas vezes, tem uma história familiar e pessoal muito forte. Muito afetiva, não é? Muito afetiva. Portanto, as pessoas sentirem que confiam nesta instituição Exatamente. para guardar uma coisa que é tão preciosa, não é? É muito compensador para nós. Temos histórias muito bonitas que acontecem com muita frequência. Ainda o ano passado, um senhor que morava aqui perto do museu visitou o museu e poucas horas depois apareceu com uma guitarra para entregar ao museu. Uma guitarra do Kim Grácio, portanto um grande construtor de guitarras portuguesas, e pudemos todos ouvir o som dessa guitarra num concerto que nós chamamos um ciclo músico-mecenas com instrumentos históricos da coleção. Exatamente, é uma das razões porque o Pavel Gomziakov já te conhecia ainda antes da Exatamente. gravação do seu disco, o Stradivarius, Exatamente. do Dom Luís, porque já tinha tocado aqui, vocês dão concertos também aqui. Mas, voltando à coleção, esta coleção teve um início um pouco atribulado. A coleção do museu tem origem, no fundo, em duas coleções privadas, não é? Começa com a coleção do Alfredo Keil, uma grande figura não só no colecionismo, não é? Estamos a falar de um grande pintor, de um músico, Do compositor, do hino nacional. Uma primeira coleção privada, portanto, muito ao gosto da figura do Alfredo Keil, a que se junta mais tarde a coleção e a grande figura do Miguel Ângelo Lambertini. Portanto, Lambertini tinha o grande desejo e a grande missão, que ele nunca abandonou, de criar um museu da música em Portugal. Este museu? Este museu. No fundo era o museu que ele queria ter Era o criado. museu, Estamos sim. a falar inícios do século XX. Exatamente. E o Lambertini era um italiano radicado em Lisboa. Em Lisboa, que tinha uma casa de pianos, que tinha uma revista musical, correspondia-se com conservadores de todos os grandes museus europeus e das grandes coleções. Era uma figura perfeitamente extraordinária que tinha, de facto, este sonho. Houve muitas histórias, muitas vicissitudes. Só na República é que, de facto, aliás, o Lambertini tinha uma grande esperança que com a República tudo se iria resolver em relação à criação do museu, mas foi muito difícil porque o Lambertini considerava muito bem que tinha que haver a coleção, tinha que haver uma dotação orçamental, que nessa altura era também, obviamente, difícil, mas precisa, e um local fixo para a apresentação desta coleção. Não foi fácil. Não foi fácil. Esteve ainda antes desta ideia de vir para o espaço no Alto dos Moinhos, no Palácio Pimenta, na Biblioteca Nacional, em ambas as situações encaixotada, bem como em Mafra, também encaixotada. Finalmente chegamos a 93 e no Dia Mundial da Música é assinado um protocolo para a criação do Museu da Música neste espaço do Alto dos Moinhos. E desde aí que conseguimos dar uma casa a esta coleção. Foi sempre considerado um espaço provisório porque desde o início, mesmo sem as doações, já era um espaço pequeno para a quantidade de peças porque, que de facto, este museu tem outros acervos. Tem Tem. outros acervos que não os... Que não o do acervo dos instrumentos musicais. Portanto, eu costumo dizer que a coleção dos instrumentos musicais é a espinha dorsal do museu, não é? Mas temos a coleção de fonogramas, a coleção de documentação, a coleção de iconografia. Do acervo documental tenho sempre que referir a portuguesa, não é? O manuscrito original de Alfredo Keil, de portuguesa, e depois o hino nacional, e depois primeiras edições. Uma ainda com as cores monárquicas, enfim, enquanto a portuguesa ainda não era o hino nacional, e depois, muito engraçado, a mesma apresentação gráfica, mas já
com as cores republicanas, portanto, como o hino de Portugal. Temos cartas, partituras, tudo isso conta a história da música. Da música em Portugal. Da música em Portugal, portanto, apetece sempre mostrar mais. As reservas dos museus são sempre locais fascinantes a que normalmente o público não tem acesso. E as reservas aqui do Museu Nacional da Música não são exceções. Vou agora conversar com a Susana Caldeira, que na pré-história da sua fulgurante carreira internacional como conservadora, restauradora, trabalhou aqui e fez uma descoberta muito curiosa. Isto é um virginal poligonal. Virginal? Sim. Nome curioso. É um nome curioso e é aplicado a instrumentos de corda que é beliscada, tal como o cravo, só que as cordas, em vez de estarem perpendiculares ao teclado e ser um instrumento comprido, como nós conhecemos o formato do cravo, as cordas correm paralelas ao teclado. Os que existem em maior quantidade e mais conhecidos são do século XVI. É o caso deste. É o caso deste. Este instrumento pertencia a uma das coleções que está na base deste museu, à coleção do Lambertini. Exato. Este instrumento pertencia mesmo ao Lambertini. Desmontei o instrumento para o limpar como deve de ser, para o estudar, obviamente. Faz parte do nosso processo de conservação e restauro, também iniciar o estudo do instrumento, sabermos bem onde estamos a colocar as nossas mãos, ver como é que estava por baixo e, como sempre, coloquei um espelho. E quando coloco um espelho, é assim que se faz, mete-se um espelho. Coloquei um espelho porque conseguia ver como é que estava, claro. Como é que estava o tampo harmónico, né, no reverso. E qual foi o meu espanto quando vejo uma inscrição e uma assinatura que não corresponde à que está à vista de toda a gente. Esta? Exatamente. Portanto, está aqui uma inscrição que diz que este instrumento é de quem? É de António Bononienses, que o fez em 1592. E a inscrição que a Susana consegue ler por baixo, com o espelho, diz... que foi feito, tem uma dedicatória à Santíssima Trindade e à Virgem Maria e diz que Francisco Brixiensis fez este instrumento em 1560. Ou seja, 32 anos antes da inscrição que está aqui em cima. Exatamente. Mas coisas tão estranhas. Mas quem é que quereria que o instrumento parecesse menos antigo do que ele é? Aí é que entra a parte engraçada da história. Que é, assim, este instrumento entrou na posse do Lambertini e ele comprou a um homem, penso eu que o comprou diretamente a ele, a um homem que era o Leopoldo Franciolini, que viveu durante a segunda metade do século XIX e princípios do século XX em Florença. Este homem era o maior negociante de instrumentos musicais da Europa naquela altura. Contudo, ele negociava instrumentos verdadeiros, instrumentos quase verdadeiros e instrumentos falsos. No final do século XIX, início do século XX, o colecionismo era uma moda intensa. E nessa altura também surgem as maiores coleções de instrumentos musicais. Então o Sr. Franciolini vendia para essa gente toda? O Sr. Franciolini tinha catálogos, era sofisticado, tinha catálogos. Alguns Onde é que ele vivia? Em Florença? Em Florença. E ele, no final, até os últimos catálogos, o catálogo número 6, por exemplo, que é onde está este instrumento, já vem com fotografias mesmo. A pergunta é, porquê é que um falsário vai pôr 30 anos mais tarde uma data quando lhe convém que o instrumento seja o mais antigo possível? Seria uma data estimada por outros que ele poderia conhecer e pensou, ok, esta é uma data que será Ou seja, ele não credível. fez aquilo que a Susana fez. Mas claro, mas depois ele, como não era conservador, ele não pôs um espelho. Portanto, ele não investigou a peça que estava a falsificar. Não investigou. Ele ou as pessoas que trabalhavam com ele, que eu acredito que havia mais pessoas. E é muito curioso, porque eles não falsificaram só esta barra que está sobre os martinetes, ele também colocou estes papéis aqui, uma imitação muito grosseira de embutidos, não é? De isto não é embutido. Não, isto é mesmo papel. Isto é papel que foi aqui colado.
e que faz de conta que é, mas não é. Esta barra também não é original. A roseta também é muito grosseira, não corresponde muito às rosetas muito bem feitas, muito leves desta altura. Portanto, houve aqui uma série de... E a coisa mais flagrante é a caixa. A caixa que até pode ser a caixa original para este instrumento. De facto, tem uma pintura que foi uma tela que foi cortada e ali colada, e no tampo do lado de fora nós encontramos um brasão de armas da família dos Aldobrandini de Florença, ou Aldobrandini de Madonna. Era mais uma forma do comerciante / falsário engrandecer o que estava a vender, não é? Exato. Portanto, pertenceu este instrumento a uma família nobre italiana. E claro que isso soava muito bem aos colecionadores do século XIX. Claro, portanto, dá-se este caso extraordinário que, ao falsificar, em parte, porque finalmente o miolo, o fundamental é verdadeiro, Exato. não é? Portanto, ele não estragou. Não estragou. Por uma vez não estragou o instrumento, porque estragou outros, não é? Houve muitos que ele estragou, houve alterações que fez, as falsificações dele, às vezes pegavam numa peça simples de um instrumento e construía tudo à volta dele, outras vezes alterava, era impraticável tocar aquele instrumento, outros cortou-os para os transformar, portanto houve aqui uma série de... ele pegou nas coisas... Alguém dizia, antes desta nossa conversa, que o Franciolini era a erva daninha das coleções de instrumentos musicais. Bastante, não é? E é muito certo. Infectou todas as coleções com falsificações, todas as da Europa e não só, não é? Sim. Entre o final do século XIX e o início do século XX, muitas dessas coleções tinham peças como esta, adulteradas, não é? E curiosamente, se pensarmos bem nisso, e há um autor que faz essa referência em 1974, em que ele alterou até o nosso entendimento e tudo o que foi escrito sobre instrumentos musicais, porque havia muita coisa à qual se olhava, mas não fazia sentido. Não fazia sentido. E desde que houve mais investigação, tem sido possível identificar as peças do Franciolini, algumas porque é mesmo possível através dos catálogos, como foi o caso desta, outras simplesmente pela descrição ou até pela forma como as coisas estão, pelo tosco, pelo mal feito. E ainda há um dado muito interessante aqui a apontar, é que verificando-se que a data que está no instrumento, que está por baixo do tampo, verificando que é correta, que está original, com outros estudos que seja possível ainda fazer e tendo a certeza que é original. Ou seja, que a data que a Susana descobriu há 16 anos com o espelho por baixo, essa sim é a data verdadeira da construção deste instrumento. Exato. Ao verificar-se, podemos então dizer que este também será, provavelmente, o instrumento mais antigo deste construtor, que é o Francisco Brexiensis. Um italiano. Um italiano. Porque tudo o que lhe está atribuído é posterior à data que o instrumento apresenta. Mais um tesouro. Mais um tesouro. Grande cravista, um grande intérprete com um instrumento excepcional, com que já gravou. Já gravei e exatamente... 3 discos? Sim, 3 discos neste instrumento histórico, exatamente com esta música, escrita no século XVIII para estes instrumentos, por um português, Carlos Seixas, que já não era vivo em 1758, quando este cravo foi construído por Joaquim José Antunes, mas é um instrumento este que representa plenamente uma herança anterior, portanto, Seixas terá conhecido este tipo de instrumentos. E escreveu para eles. Sim. Disse 1758.
Precisamente. 3 anos depois do grande terremoto de Lisboa. Sim. Mas a oficina que fazia estes instrumentos funcionava em Lisboa. Funcionava em Lisboa, no Bairro Alto, uma zona pouco afetada pelo terremoto de Mas, 1755. em todo o caso, é incrível pensar que numa cidade devastada, mas devastada a um ponto que foi notícia em todo o mundo, e mesmo assim a oficina não parou de trabalhar no Bairro Alto. Não temos provas materiais disso, uma vez que este é o instrumento mais antigo que sobrevive da oficina Antunes, mas muito provavelmente terão estado ativos durante todo esse período muito complicado. E eu penso... Gente rija. Sim, seguramente. Os Antunes. Os Antunes. Gente rija. Que pessoas eram estas? Era uma dinastia de construtores de instrumentos musicais? Acabou por ser, uma vez que os descendentes deles... Dos dois irmãos, não é? Sim, continuaram a fazer pianos, cravos e, sobretudo, pianos até ao início do século XIX. De Manuel Antunes existe um piano forte que está nos Estados Unidos, mas instrumentos em tudo semelhantes a estes, nas dimensões e na concepção. Este é, como dizíamos, o mais antigo, 1758, que está assinado no braço da última tecla por Joaquim José Antunes. Como é que, sendo a primeira geração, conseguiram produzir instrumentos com uma qualidade tão impressionante que, mais de 2 séculos depois, quase 3 séculos depois, mantém esta sonoridade, esta qualidade? Quem os ensinou, em todo o caso, ensinou-os a fazer muito bem instrumentos de tecla, e uma coisa notável neste instrumento é que Joaquim José Antunes, que era muito jovem quando este instrumento foi construído, em 1758, tinha claramente um certo orgulho neste instrumento, porque se deu ao trabalho de fazer uma placa frontal assinada em madeiras... Que não era habitual também, não é? Não. Os portugues não assinavam, sempre fomos modestos. Os franceses assinaram sempre tudo. Era normal que os instrumentos fossem, mesmo os que pareciam anónimos, portanto que não tinham esta prancha frontal decorada, como é este é um caso único, fossem assinados no braço da última ou da primeira tecla, em todo o caso. Este tem essa dupla assinatura e os outros instrumentos sobreviventes da oficina de Antunes também, o que é um perigo, chegando ao século XX, por exemplo, quando estas teclas se perdem, o que acontece, os instrumentos ficam anónimos, se nada disto existir. Não há outra maneira de os autenticar? É difícil, porque sendo estes instrumentos tão raros, os instrumentos portugueses, os instrumentos de tecla são de uma extrema raridade, não há também um corpus tão grande que se possa estabelecer com segurança se, por exemplo, um instrumento anónimo, como existem nas reservas deste museu, possa ter realmente sido construído por Joaquim José Antunes ou Manuel Antunes, ou os outros construtores que estavam ativos em Portugal. É que a forma deste instrumento é uma forma que não foi replicada em mais sítio nenhum da Europa. O instrumento é um cravo, mas a forma dele, aquilo que o faz soar desta maneira portuguesa, é que é o resultado de medidas que se desenvolveram cá, portanto que são muito diferentes do instrumento italiano, do instrumento francês. Isso é extraordinário. Então, o que o José Carlos Araújo me está a dizer é que pelo som, numa prova cega, consegue dizer se um cravo é português, ou se é francês, ou se é italiano, sendo eles contemporâneos, evidentemente. Completamente. Logo, podemos dizer que há uma escola portuguesa de construção de cravos, apesar de nós conhecermos tão poucos exemplares, mas sabemos perfeitamente que quem construía uma peça como esta construía a um nível altíssimo. Outras sobreviveram foi em números muito escassos, mas isso é uma situação análoga à dos instrumentos espanhóis, por exemplo, que são diferentes dos portugueses e que também são muito raros hoje em dia. Desta época. Em todo o caso, sabemos, há espécimes suficientes para podermos afirmar que o século XVIII foi, nesta matéria, neste universo da música erudita, um momento excepcional da história da música em Portugal.
Isso não há qualquer dúvida. Este cravo e os outros representam uma época de grande criatividade em que estiveram ativos em Portugal imensos compositores estrangeiros, isso é mais conhecido, mas em que se faziam cá instrumentos resultado de uma tradição nacional e influenciados por modelos estrangeiros, que seguramente haveria muitos em Portugal. Portanto, sabemos que havia importação de pianofortes florentinos. Aliás, Portugal é o primeiro sítio a que os pianofortes chegam com impacto. É sério? Sim, por causa de uma relação fabulosa estabelecida com Florença pelo irmão de Dom João V, Dom António de Bragança, que é o dedicatário das primeiras obras escritas para o piano de martelos, em 1732. Portanto, às vezes as histórias domésticas singulares, as relações familiares explicam saltos na história da ciência ou na história da música em determinado contexto, não é? É uma coisa curiosa, é o que nos está a dizer. O pianoforte foi inventado no final do século XVII. Há notícia em 1698 de Fernando de Médicis ter pedido uma invenção que possibilitava que o mecanismo do cravo produzisse sons piano e forte, portanto mais fortes ou mais suaves, e um grande inventor, Bartolomeu Cristóforo, e um grande construtor de cravos, dedicou-se a aperfeiçoar essa invenção. E sabemos que em 1700 estava pronto o primeiro, que está no inventário de instrumentos, e a notícia foi dada depois, em 1711, uma notícia com uma descrição da mecânica muito precisa. Por causa da relação de Dom António de Bragança com os florentinos, chegam a Portugal esses instrumentos rapidamente. E Lodovico Giustini, que é o primeiro autor que escreve sonatas para o cimbalo, portanto o cravo, di piano e forte, detto vulgarmente di martelletti, chamado normalmente de martelinhos, publica essas sonatas em 1732 e dedica-as a Dom António de Bragança. Portanto, esses instrumentos chegaram a Portugal, certamente, a infantaria bárbara. Quase ao mesmo tempo que começaram a ser produzidos, Exatamente. não é? E como sempre, os portugueses, corrija-me se não for assim, se é Carlos Araújo, os portugueses olharam e souberam ver, porque não é sinónimo, olhar e ver, não é? Olharam e souberam ver. Portanto, olharam o pianoforte novíssimo, essa novidade florentina, que chegou a Lisboa e com o tempo, em pouco tempo, estavam a fazer os seus pianoforte à sua maneira. Exatamente. De que temos ali um exemplar, Temos ali um que o exemplar. Zé Carlos nos vai mostrar. Vamos lá? Aqui estamos então, Paula, junto ao pianoforte Van Castel, um dos mais raros instrumentos desta coleção. E diga-me uma coisa, e é raro em Portugal ou é raro a uma escala europeia? É raro em qualquer sítio. Em qualquer parte do mundo? Sim. Os pianofortes portugueses são extremamente raros. Existem 4 ou 5 no mundo e este é justamente um dos mais importantes. São instrumentos belíssimos, além disso, não só pela raridade, mas são muito bem construídos. Este instrumento... Mas como o Zé Cá já nos disse, este instrumento foi construído em Portugal, mas por um holandês aqui radicado, Sim. não é? Henrique Van Castel nasceu nos Países Baixos e veio para Portugal em meados do século XVIII, já depois do terremoto de 1755, onde se estabeleceu em Lisboa, precisamente no Bairro Alto. E, Portanto, era definitivamente o sítio das oficinas dos instrumentos musicais, não só, mas... Sim, mas seguramente todas também estas dos pessoas... azulejos, a azulejaria, também era um centro importantíssimo de oficinas de azulejos, do Bairro Alto. Todas estas pessoas se conheceram. Henrique Van Castel conhecia de certeza Matthias Boston, um outro construtor vindo dos Países Baixos, que também trabalhava ali perto, muito perto da oficina dos Antunes. Este instrumento, que por fora parece um cravo, aliás, em Portugal, no século XVIII, não se dizia piano, nem piano forte, nem nada disto, dizia-se o cravo de martelos, para o distinguir do cravo de penas. Portanto, cravo de penas é aquele que tocou. Sim. Porquê penas? Porque o mecanismo é emplumado, aquilo que toca nas cordas são pequeninas lâminas feitos com penas na altura, materiais naturais, com penas de
peru, de corvo. E o cravo de martelos, como se dizia em Portugal, é o tal cimbalo di martelletti, em que a ação mecânica é substituída por pequeninos martelos, muito, muito pequeninos se compararmos com o de um piano moderno. Ou seja, o pianoforte é o pai do piano. Sim. É a primeira versão de um piano, Exatamente. saída do cravo. Exatamente. O interessante neste instrumento, além de ser raríssimo, é o único pianoforte sobrevivente de Henrique van Castell, é que ele foi produzido numa época em que a família Antunes tinha um privilégio real para fazer pianofortes. Portanto, este instrumento não... Monopólio. Este instrumento não deveria ter sido feito senão pela oficina Portanto, Antunes. é a materialização de uma desobediência. Aparentemente sim, porque ele está datado de 1763 e durante essa época vigorava um privilégio real para Manuel Antunes. Significa então que neste caso foi o holandês a infringir as regras dos portugueses. Mas ainda bem que ele o fez, porque já são de tal forma raros os pianofortes portugueses que se eu não tivesse feito, este instrumento não existiria e é um instrumento, além da raridade, é um instrumento maravilhoso. Bom, vamos aproveitar também esta situação irregular de estarmos dentro de uma vitrine do Museu Nacional, no caso do Museu Nacional da Música, só aqui estamos porque eu estou sob a alçada do José Carlos Araújo. É o momento a aproveitar para vamos ver o interior deste pianoforte, desta peça que está em vias de vir a ser classificada como Tesouro Nacional. Vamos ver. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.